Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado e agradecido seja nosso Deus. E hoje mais um vídeo maravilhoso que vai falar muito a respeito da eternidade, do futuro aí dos cristãos, todos aqueles que creem e que confiam na eternidade em Cristo, amém? Então, para dar início, eu vou ler aqui Gênesis 6, do 1 a 8, que diz: fala a respeito da corrupção da humanidade. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Aqui foi o tempo onde já havia civilização, já havia muita gente sobre a terra. Passaram-se centenas, depois desse chamado do Senhor a Noé para criar-se uma arca, colocar ali os inocentes e sua família. Vendo o Senhor essa corrupção, entristeceu o coração do Senhor, por conta que isso representa a desobediência, a rebeldia de manter-se com seus próprios conceitos de vida, E isso corromperia toda a criação. Por isso, então, o Senhor decidira que a terra precisava passar por uma purificação, que foi o dilúvio, Você já conhece a respeito disso? Vou colocar diversos assuntos aqui para chegar à questão da eternidade. Porque há dúvidas, Tira aí algumas dúvidas a respeito da eternidade, porque muitos são os ensinos. Há pessoas que acreditam que vão viver a eternidade nos céus. E aí, distorcendo, acaba que tirando palavras, inúmeras palavras de profecias, promessas desse novo tempo. A terra que está preparada desde o princípio. Está escrito lá em Apocalipse. E foi dito também pelos profetas. É interessante por conta que se vocês forem observar essa questão dos ensinos a respeito da eternidade, as pessoas estão distantes, E o objetivo aqui hoje é tirar dúvidas, Porque eu acredito que há dúvidas. Do mesmo modo como houve essa purificação com água, foi utilizado água. A próxima purificação será com fogo. E esse fogo revela o zelo de Deus, zelo
pela palavra dele, por tudo que foi estabelecido, pelos chamados dos profetas, por tudo que está registrado aqui, que foi colocado que aconteceria no fim. Então o Senhor ele não volta atrás com a palavra dele, ele é zeloso, ele está dando tempo para a humanidade após o Filho, tempo em graça, para que o número de eleitos se concretize e que pessoas sejam alcançadas, libertas, né? Então eu vou ler aqui algumas mensagens que vai deixar muito bem claro, tá? A respeito dessas promessas. Vocês aguardam só um instantinho. Então, né? Aqui em Provérbios, vocês vão acompanhando aí junto, muito interessante, né? Vai confirmando aí o que está sendo lido aqui. Aqui em Provérbios 2, versos 21 e 22, vai dizer: pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Aqui em Provérbios já deixa bem claro que não se trata de religião. Se trata de comportamento, se trata de conduta. Conduta essa que vai estar muito ligado, né, a esse primeiro juízo lá de Gênesis 6, que faltava desse numerado de pessoas que viveriam numa obstinação terrível, trabalharia sempre contra Deus. Porque a luta, ela é espiritual e, como eu coloquei no vídeo anterior, aconselho que vejam, tudo aqui é um segmento, né? Não estou muito bem da garganta, gente, mas eu vou colocar tudo que o Senhor assim me permitir, tá? Estava ocorrendo uma generalização, uma banalização de comportamentos que não convia com como um justo deveria viver, que no caso Noé. Hoje, os justos, eles são justificados no Senhor. Claro que antes de terem essa consciência da justificação, muitas pessoas têm atitudes justas, atitudes honradas. Não são pessoas difíceis de serem lapidadas, purificadas e renovadas no modo de conceito de vida, né, de fé, de aprendizado. Então, quanto mais a pessoa se aprofunda na palavra do Senhor, mais formada ela se torna, integrada de como fazer parte, né, e ser um integrante dessa eternidade. Amém? Então, perceba que aqui colocou, a questão dos justos que herdarão a terra, a questão da integridade que permanecerão. De contrapartida, fala: os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Então, a impiedade, a infidelidade. O último vídeo, o título foi Fidelidade, né? Então, os infiéis, eles não terão partido com Deus, partido com Cristo, partido com a eternidade, porque rejeitaram. A palavra do Senhor fala: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Devemos ensiná-los, fazendo a nossa parte, confiando que ao decorrer da caminhada da vida, eles terão encontro com essa verdade para serem purificados. Mas já existem aqueles que têm e que lá na frente trabalham contra nos sistemas, no meio de comunicação, para tirar de foco Deus e a sua mensagem, né? E vou ler aqui em Salmos agora, Salmo 57. Interessante vocês lerem todo o capítulo, mas aqui é tanta informação que eu não posso ler tudo, tá? Salmo 57, versos 13.
Peraí. Ah, não, gente. Salmo 73. Salmo 73. Salmo 73, versos 85. Não, tá errado aqui, peraí. Salmo 73, versos 11, não 85, versos 11, que diz: eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Como saberá Deus, né? Tem muitas pessoas que não entendem a questão da onisciência de Deus, que está em tudo. E a falha disso é justamente os homens que têm acesso à palavra do Criador, têm lideranças e não passam a fundo a onisciência, o sentido, o significado da onisciência de Deus, para que as pessoas possam temê-lo, para que possam ter uma visão de que Ele está em tudo. E a nossa percepção dos nossos 5 sentidos é para percebermos o Criador da criação, de toda a criação, em tudo, agindo. E aí fica muito disso, né? Onde está Deus? Como eu coloquei anteriormente, é importante ensinarmos os nossos filhos, porque não vão correr o risco de, quando lá na frente se tornarem mais experientes, se tornarem ateus, no sentido de que são pessoas que não confiam na existência do Senhor, não conseguem enxergá-lo, né? Existem muitos e muitos trabalhos e ações para tirar o Senhor do foco. Porém, somos dotados aí de 5 sentidos. Então, uma hora ou outra o Criador vai agir na vida dessas pessoas para que ele seja para que tenham uma percepção dele e que tenham experiências, porque nem tudo está no campo do convencimento humano. Nosso papel é passar o conhecimento. Quem convence é o Espírito Santo, é Deus, né? E Isaías, tem que explorar bastante o livro dos profetas, porque não podemos rejeitar as profecias, né? O que foi dito pelos profetas, pelos servos do Senhor. Isaías 57, 13. Vai dizer: quando você clamar por ajuda, que a sua coleção de ídolos a salve. O vento levará todos eles, um simples sopro os arrebatará. Mas o homem que faz de mim o seu refúgio, receberá a terra por herança e possuirá o meu santo monte. Possuirá a terra por herança. Como é que o Criador de todas as coisas vai prometer algo e se contradizer depois? E Provérbios diz que geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Haverá uma purificação. Houve a purificação com água, haverá a purificação com fogo, como está escrito lá em Pedro. Todos os elementos criados serão derretidos. Esse fogo não se apagará até que seja purificada a terra. O Criador fez tudo existir em 6 dias. No 7º diz que ele descansou de sua obra que havia feito. Não que o Senhor descanse, tá? O Senhor não descansa, ele trabalha o tempo todo. Mas em 6 dias, com a palavra, ele falou e criou todas as coisas.
Então, estando a terra devastada, e aí vocês vão ver mais na frente o futuro dos ímpios que tem colocado aqui, né? Os ímpios não terão parte alguma em promessa, em terra transformada, em eternidade. Porque a oportunidade é dada agora da gente se arrepender e se adequar aos caminhos e preceitos do Senhor. Por que hoje se tornou difícil o desejo do conhecimento da palavra de modo espiritual? Não é que nem se tornou, porque nunca houve esse desejo, né? Só pelo Espírito Santo. Mas as dificuldades são impostas e não há desejo justamente por conta do inumerado, os inumerados ensinos de engano. Então as pessoas estão adaptadas e elas estão muito bem, confortáveis com aquilo que é dado a elas. E se você for, de fato, uma pessoa que tem o Espírito Santo e quer se aprofundar na palavra do Senhor, aconselho que assista todos os vídeos. Vai lhe dar aí umas instruções e vai ajudar a você ter a sua lamparina acesa aí, o Espírito Santo, para entender a palavra de modo espiritual. Porque o entendimento aqui, o objetivo do canal é esse, né? Levar a mensagem entendida de modo espiritual até que se nasça de novo, até que tenha ali o Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo. Então você passará a compreender, né? Aleluia por isso. Malaquias, vamos para Malaquias. Por último eu vou ler 2 últimos livros dos profetas. Os profetas hoje vai ser aqui muito explorado, tá? Malaquias 4, 1 ao 3 diz: Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando, ateará fogo neles. Diz o Senhor dos Exércitos: não sobrará raiz ou galho algum. Não sobrará raiz ou galho algum. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas, e vocês serão e saltarão como bezerros soltos no curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. E aqui o Senhor nos aconselha, através do profeta, né, a lembrarmos do que fora dado pelo Moisés. A palavra não está se contradizendo quando diz: quando lê Moisés há um véu colocado, porque quando se lê a letra sem uma visão espiritual, aí vai ficar confuso sim. Mas o Senhor quer que observamos a lei, os seus decretos, como diz aqui, as ordenanças e os seus decretos, porque são perpétuos, não muda. Os mandamentos do Senhor não mudam. Não são revogados, não mudam. Então, o mandamento como um decreto, como uma ordenança, é perpétuo. Por isso que o Salvador, englobando em 2, que é amar o Criador, né, como está escrito lá em Mateus 25, e o próximo como a nós mesmos. Assim não seremos infratores, nem na questão de idolatria, veja como está alinhada a mensagem, né? E muito menos com infringir as leis, né? As leis que servem para punir. Então o Criador, ele quer que nós sejamos filhos obedientes, filhos sensatos, filhos conscientes, né? De que ele
trará em juízo todas as coisas. Agora vamos para Ezequiel. Tão maravilhoso, gente, confiar na palavra do Senhor. Ezequiel 21, 3 e 4 vai dizer. Eu vou ler o 1 também, tá? Do 1 ao 4. O subtítulo fala: Babilônia, a espada do juízo divino. Essa palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Vire o rosto contra Jerusalém e pregue contra os santuário. Profetize contra Israel, dizendo-lhe: assim diz o Senhor, estou contra você. Empunharei a minha espada para eliminar tanto o justo quanto o ímpio. Uma vez que eu vou eliminar o justo e o ímpio, empunharei a minha espada contra todos, desde o Neguebe até o norte. Então todos saberão que eu, o Senhor, tirei a espada da bainha e não tornarei a guardá-la. Veja que aqui está colocando a questão do justo e do ímpio, tá? Existe uma autojustificação própria, um senso de justiça própria que não está de acordo com Deus. Então, muitas pessoas correm o risco de serem distintas, né, nesse dia do juízo, por conta da sua confiabilidade na sua própria justiça. E aí, né, teria que colocar muitas questões, mas tudo, resumindo, tudo que leva à autojustificação e tira o Salvador, que é o nosso mediador, que é a razão de nós hoje termos esperança de vida eterna, porque sem Ele é impossível. Precisamos crer no que foi feito através dele, precisamos crer em sua mensagem, descrita nos 4 evangelhos, né? Mateus, Lucas, Marcos e João, em carne e depois ressuscitado ao apóstolo Paulo e demais apóstolos. Então precisamos crer no testemunho das pessoas que está descrito aqui nos evangelhos. Precisamos crer nas exortações, mais especificamente colocadas a partir de Coríntios, né? Muito bem fortalecidas em Timóteo, Tiago, e aí por diante, né? Porque Hebreus e Romanos vai colocar muito essa questão da nossa compreensão do que foi feito através da vida do Filho, essa nova aliança, o tempo em graça, vai colocar nosso modo de professar a nossa fé, como que tem que ser o culto, Coríntios também. Então vão ser instruções para como viver uma vida de fé cristã de fato. Então não é de qualquer jeito. Precisa ser assim como nós desde cedo. Precisamos ir por prezinho, né? Aí já temos ensinamentos lúdicos, aprendemos sobre cores, né? E aí depois vamos ser alfabetizados, primeiro e segundo nos ensinos, né? Para que a gente possa ter uma formação. E aí quanto mais a pessoa quer se aperfeiçoar, né? No campo aí de conhecimentos para o trabalho, vão fazer um doutorado, uma faculdade, enfim. Sempre vão estar trabalhando em prol do conhecimento. Então, a vida de fé exige conhecimento. Não é à toa que nós temos uma Bíblia escrita, para que possamos meditá-la e, através dela, vamos alcançar outros conhecimentos que estão aí comprovados nas civilizações antigas, escombros, ruínas na história, para testificar que a Bíblia é verdadeira e inerrante. Não há erro nem contradição na palavra do Senhor, amém? Agora, né, eu vou ler Abacuque. Muito interessante, gente. Abacuque.
Abacuque fica antes de Naum. Lê Abacuque, capítulo 1. E vocês prestem muita atenção, mas muita atenção mesmo, tá? Porque eu vou ler o capítulo inteiro. É um diálogo. Não sei se vocês já têm conhecimento aí de Jó. Existia ali um diálogo de Jó, a fala de Jó, dos amigos de Jó e do Criador. Respostas do Criador. Abacuque também tem isso. Abacuque, aqui o profeta fala e o profeta pergunta e o Senhor responde. É bem interessante, ó. Abacuque 1. Advertência revelada ao profeta Abacuque. A primeira queixa de Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas a salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Essa foi a primeira, o primeiro diálogo ali do profeta, porque ele está se deparando com muitas coisas que são muito comuns hoje, que a gente se depara, e isso, infelizmente, leva muitas pessoas ao ateísmo, por não ver o Criador agindo, dar a resposta, porque sabemos que ele é justo, por não estarem aprofundados na misericórdia e no conhecimento. E esse capítulo 1 de Abacuque seria interessante que todas essas pessoas tivessem conhecimento, Aí a resposta do Senhor. Olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias farei algo em que não creriam se a vocês fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível. Quem é essa nação? Quem é esse povo que está aí em grande número lá na França? Por isso que é preciso estar sempre buscando conhecimento, Quem são esse povo aí que está tomando conta, de muitos e muitos lugares? Entenda aqui que foi o Senhor que os enviou. Leia aí, Eu vou voltar a ler de novo, tá? Vou ler de novo. Verso 6. Estou trazendo os babilônios. Babilônia hoje se entende como cidades, tá? Nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos do crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope. Vem voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência, suas hordas avançam como o vento deserto e fazem tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem. Homens carregados de culpa, que têm por Deus a sua própria força.
A segunda queixa de Abacuque: Senhor, tu não és desde a eternidade? Presta bem atenção nas perguntas do profeta, né? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha determinante, que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade, então por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos os anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. E por essa razão ele oferece sacrifícios à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Ficarei no meu posto de sentinela e tornarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Aí o Senhor responde, aqui no capítulo 2, tá? Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva, o ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si povos. Todos estes povos um dia rirão dele, como canções de zombaria, e dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante exortação. Até quando isto continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não desprezarão os que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles. Agora você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram o saquearão, pois vocês derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. E aí continua, tá? O capítulo 2 ele vai até o versos 20. Então aqui em Abacuque, a queixa de Abacuque nos remete ao nosso tempo, são as nossas queixas também. É muita violência, é muita impiedade, é muita arrogância, é muita coisa que só leva para a destruição de nações, de pessoas. E a percepção que muitos que não têm fé é que Deus está quieto. O Senhor não está vendo, mas não está fazendo nada, né? Na percepção da incredulidade. Por isso que é perigosa a incredulidade advinda do não conhecimento. Existe um tempo determinado pelo Senhor. E como já está escrito, né, em Pedro, um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor quer que muitas pessoas sejam libertas, alcançadas, transformadas, porque esse número Ele conhece. Está escrito, gente, muito claramente
lá em Apocalipse, eu já falei disso nos vídeos anteriores aí, 144 mil é o número dos escolhidos ou eleitos, né, que fazem parte das 12 tribos de Israel, que não se corromperam, não se curvaram diante de toda a impiedade desse tempo. Nossa geração, a geração anterior, não se curvaram a ídolos, foram puros, esses foram separados e resistiram à grande tribulação, às tribulações. Se tornaram pessoas firmes no propósito. E aí, claro que não são só apenas os 144 mil que vão ser salvos. Muita gente será salva. Muita gente já está salva na glória, desfrutando de uma outra atmosfera, por conta do Espírito e não a carne, porque carne e sangue não habitam os céus, apenas Espírito. Então virá o juízo, e esse juízo decretará o fim da impiedade de todos aqueles que tiveram a oportunidade de serem alvejados, transformados, refinados, transformados no modo de enxergar e entender as coisas, renovados na mente, tiveram a oportunidade, mas não quiseram, permaneceram na impiedade até o fim. Quanto aos que de fato nasceram de novo, são espirituais, estão fazendo a obra de Deus no sentido de fazer o bem, serem pessoas justas, honestas, ser o oposto de um ímpio, serem pessoas que são caridosas, pessoas que não têm ou não juntam para si ídolos, não atribuem nenhuma benevolência a ídolos, somente ao Pai e ao Filho. Essas pessoas serão salvas, não se trata de religião. Vou rapidinho aqui para Mateus, até onde der para ser salvo aí, né? Aqui Mateus fala das bem-aventuranças, Mateus 5. Já fazendo um decreto, é tipo um decreto, né? De quem vai ser salvo. Então, até o versos 12 vai dizer: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Quem é merecedor do reino? Pobres de espírito, pessoas que reconhecem que precisam nascer de novo, né? Quem herdará a terra? Os humildes. E ser humilde de fato exige ter um espírito aquebrantado. Ser humilde exige confiar em Deus. Reconhecer que de si próprio não pode existir nada que possa lhe levar à salvação, né? Precisa de ser conhecedor. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E ser puro de coração exige ter um coração novo. Vai falar em Ezequiel que Deus nos dá um coração novo, um espírito novo. Vai falar em Hebreus, se não me engano, 11 ou 8. Ninguém dirá: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, porque Ele faz o transplante, esse transplante espiritual, que é tirar o coração de pedra, transformando no coração de carne. Então, essa pessoa tendo o coração puro, ele é aberto ao conhecimento de Deus, né? E da palavra do Senhor. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E a justiça aqui, ela é muito séria. O justo juízo de Deus, a justiça que foi no Filho concluída, esse novo tempo, e o Senhor aceitou, porque foi tudo muito justo,
né? Então, entender a justiça exige conhecimento da palavra do Senhor, para então se qualificar aqui, né? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. É uma promessa de que obterão o reino. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, o que evidencia aí hoje um cristão nascido de novo, confiante, agindo com fidelidade, confiante na eternidade, que qualifica uma pessoa assim? Uma pessoa que persevera na justiça e viver de acordo com as instruções da palavra do Senhor dá, o que o Espírito Santo dá. Está longe do conceito hoje de vida religiosa que alcança tantos glamoures, tanta fama. Veja que lá em Gênesis fala dos homens, os guerreiros que tinham fama. Hoje a fama, né, está espalhada aí. E olha que carrega tanta gente junto, né? Infelizmente. Agora eu vou ler aqui, antes que eu me esqueça, que tem algo dentro do campo da idolatria que as pessoas precisam despertar. Está aqui em Lucas, como por exemplo, atribuir devoção a Maria. Mulher bem-aventurada, né? Maria foi muito bem-aventurada. Maria foi escolhida. Escolhida de Deus, né? Maria não foi qualquer uma, não. Lucas 1, versos 46 ao 55. Lucas 1, versos 46, vai falar a respeito do cântico de Maria. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria reconheceu Deus como seu Salvador, e ali o Filho, né, como seu Senhor. Por quê? Continuar lendo, verso 48. Pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seus braços. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre. Como dissera aos nossos antepassados, Maria ficou com Isabel há cerca de 3 meses e depois voltou para casa. E aí, se continuar lendo, você vai ver, né? O ocorrido dela chegar lá em Isabel e tal, visitar Isabel. Mas perceba que aqui Maria, ela engrandece ao Criador e reconhece, né? E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E aí a fala sequente de Maria demonstra as ações do Filho, as ações de Yeshua, né? Que esteve ali com os humildes, que fez com que caísse por terra essa ideia de reinados, de riqueza, de poderio, coisas que muitos aguardavam por terem sido feitas promessas a Abraão.
que viria sim um Redentor. Então eles esperavam um rei que reinasse e trouxesse alívio ali para eles. Para isso é preciso estudar também, para ter uma percepção disso, né? Então Maria atribui ao Criador a grandeza. O espírito dela se alegra em Deus, no seu Senhor. Maria se reconhece como bem-aventurada. O que é bem-aventurada, né? Como por exemplo aqui, ó. Bem-aventurada é alguém que reconhece que recebeu algo dos céus, né? Uma pessoa feliz, uma pessoa confiante eternamente. Essa pessoa é bem-aventurada, e tudo que Maria estava vivendo ali fazia muito sentido com isso, com a eternidade, com a glória que veio dos céus. No ventre dela estava a salvação de todo aquele que crê. Então Maria foi bem-aventurada por ser a escolhida, e claro que profeticamente teria que ser ela, né? Ela não era da linhagem da tribo de Judá, mas José era. José foi considerado pai aí, né? Pai adotivo, vou colocar assim, né? E é maravilhoso. Eu sei que eu coloquei muitos assuntos aqui, mas para trazer essa consciência da destruição da impiedade que está ocorrendo, e está tudo descrito aqui. É só ler, né? Quanto mais falar, ler a mensagem, falar menos, eu creio que assim acontece a exortação. O que hoje existe é uma exortação para ganhar fins, enriquecerem, juntarem tesouros na terra, que vai contra o que o mestre, que é dono dos reinos, que está aí, né, na mão de muitos, retornará para ele, para Deus, no tempo determinado. Então, deve-se fazer as exortações, ensinar e ajudar as pessoas a encontrar a luz do caminho com a exortação correta, baseada